é muito fácil agradecer a Deus quando tudo vai bem. Quando Deus abre aquela porta que nós tanto esperávamos. Quando o Senhor permite aquele emprego. Quando o Senhor permite o findar de uma faculdade. Quando o Senhor permite acontecer aquilo nas nossas vidas que nós tanto sonhamos. É muito fácil nós olharmos para o céu e agradecer a Deus. Mas nós não sabemos agradecer a Deus pela porta fechada. Nós não sabemos agradecer a Deus quando Ele diz não. É muito difícil. Ouvir o não de Deus dói muito. E nós só lembramos de agradecer a Deus pelo não quando lá na frente nós vamos entender porque Deus não permitiu. Aleluias. Oh, glória! Irmãos, o Senhor está nos ensinando nessa noite. Sempre tem um porquê dos não que eu tenho dito para você. Sempre tem um porquê daquela porta que eu não abri quando você pediu. Sempre tem um porquê eu não respondi às suas orações. Meu Deus, meu Deus. Você pode não estar entendendo hoje. Aleluia. Mas eu sei que amanhã você vai glorificar o meu nome e vai dizer obrigada, Deus, por não ter permitido. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nós não sabemos o que pedimos para Deus, mas Ele sabe o que Ele nos manda. É verdade. Ele sabe porque Ele conhece, Ele sabe realmente o que nós precisamos. E graças a Deus nós temos o Espírito Santo que intercede a Deus por nós. Aleluias. Aleluias. O Senhor fará a nós e nos guiará pelas águas tranquilas. No versículo 3, o salmista Davi vai dizer: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Do mesmo modo que devemos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus para guiá-los pela vereda da tua justiça. Ou seja, pelos caminhos da justiça. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido e procurado. Mas por outro lado é o único caminho certo que nós temos. É o caminho da justiça. Andar pelo caminho da justiça significa agir conforme Jesus. Por isso que ele é o caminho menos percorrido. Nem sempre é fácil agir como Jesus. Não é verdade? Amar como Jesus amou. Ensinar como Jesus ensinou. Perdoar como Jesus perdoa. Aleluias. Esse é o caminho da justiça. Esse é o caminho. Isso é viver conforme Jesus nos ensina. E Davi estava pedindo isso para Deus. Embora o Jesus aqui histórico não existe de maneira carnal, o Jesus espiritual é o Cordeiro Imaculado desde a fundação do mundo. Jesus, ele permanece sendo o mesmo e os seus ensinamentos não mudou. Aleluia, Jesus. A sua justiça não mudou e a sua maneira de trabalhar é a mesma. Aleluias. No versículo 4, o salmista de Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a sombra da morte é pior do que a própria morte. Porque a morte, quando ela vem, você não vê nada, você simplesmente morre. Viver na sombra da morte é você estar vivo,
É você ver, é você conviver com aquilo que está ali, mas ela não te leva. Você continua sofrendo. Então a sombra da morte é pior do que a própria morte. E o salmista Davi estava dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que você está preocupado então, igreja? Por que você está tão preocupado? Por que nas suas orações você tem questionado tanto a Deus? Espera no Senhor. Glória a Deus, é verdade. Está difícil. Eu sei, irmãos, que é muito difícil passar pelo vale, pelo deserto, enfrentar as tempestades, as aflições, mas não precisa temer mal algum. Há um pastor cuidando de nós. O Senhor, Ele está cuidando de nós. E a mesma confiança que o salmista Davi escrevia: eu quero levar comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque ele ainda diz: porque tu estás comigo. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha só. A tua vara e o teu cajado me consola. Meu Deus. Aleluias. O mesmo Deus que nos proporciona alegria, Ele vai nos proporcionar às vezes a tristeza. Ele vai permitir que a dificuldade venha. Ele vai permitir que nós sofremos, que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Ele vai permitir que a morte chegue até a sua família. O Senhor vai permitir que a dificuldade chegue até a sua casa. Ele vai permitir, igreja. Mas o mesmo Deus que está conosco no momento da bonança é o Deus que vai estar conosco no momento da aflição, no momento da dificuldade. Deus não nos esqueceu. Glória E a Deus Jesus. não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Só que o tempo vai passando, o cenário vai mudando, e nós achamos que Deus muda, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Sabe aquela história que nós ouvia há não sei quantos anos atrás, desde quando eu me entendo por gente? Eu ouvi as pessoas falando para mim que Jesus está voltando. Eu já completei 29 anos e até hoje Jesus não voltou. Imagina quem são mais velhos do que eu. Aí tem momentos de pessoas que perguntam assim: quando é que Jesus vai voltar? Ele não está voltando. Mas igreja, o tempo do Senhor não é o mesmo tempo nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. E não precisa você tentar entender, o trabalhar, o agir, a hora, o momento de Deus, que você não vai conseguir. Deus tem o tempo certo para tudo acontecer. E se o Senhor ainda não voltou, é porque Ele tem algo grande para fazer nessa terra. Eu creio num grande avivamento, igreja. Antes de Jesus voltar. Jesus maravilhoso, glória. E por mais que tenha passado muitos anos, eu ainda creio na volta de Jesus. Eu ainda creio que aquele céu que eu ouvi pregar para mim desde o início, Ele está lá esperando. Os lavados, os remidos, aqueles que estão aqui sofrendo dores por amor em nome de Jesus. Sabe quando você evita de responder, de brigar por amor ao nome de Jesus? Esses. Sabe aquele momento que você deixa acontecer para não causar uma confusão, para não gerar brigas? O Senhor está olhando por esses. Sabe quando você sabe apenas ouvir, escutar calado,
Deixa que o Senhor está respondendo por você. Não adianta, irmãos, debater e nem pelejar com ninguém com palavras, porque os nossos joelhos já fazem muitos. O nosso joelho já faz muito, porque quando nós deixamos de responder por nós mesmos e entregamos na mão daquele que pode responder melhor para nós. Ai, Deus. O mundo não entende o trabalhar de Deus, mas nós que somos cristãos e conhecemos a sua palavra, sabemos que Deus trabalha a nosso favor. Deus está pelejando por nós. Aleluias. O Senhor continua sendo nosso pastor. Glória a Jesus. E Ele preparou